Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As obras que Salomão fez, na verdade ele mandou fazer para a construção do templo, espelhavam a perfeição que aquele templo deveria ter. Naquela época e naquela dispensação, a antiga aliança com o povo de Israel era a maneira pela qual eles podiam demonstrar que amavam a Deus, que valorizavam a Deus. Tudo que faziam tinha que ser com perfeição, com aparência, roupas especiais, puras e limpas, santas, e obras perfeitas, tudo dentro dos padrões, das medidas, da perfeição. Era a maneira que eles tinham de demonstrar a Deus o zelo, amor e consideração que eles tinham para com o Senhor. Por exemplo, Salomão fez o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados, também comprimento e largura iguais, cobriu tudo de ouro do peso de 600 talentos, cerca de 20 toneladas de ouro, gastou para recobrir, não de qualquer jeito, aquele ouro acomodado ao lavor, uma obra perfeita de artista para ornar o Santo dos Santos, que ninguém veria. Ninguém entraria ali para ver, só o sumo sacerdote uma vez por ano, mesmo assim fazendo fumaça. Então nem o sumo sacerdote veria, porque a fumaça cobriria tudo. E ele entraria ali para ouvir Deus falar de cima do propiciatório. Mas nesse propiciatório, Salomão também fez 2 anjos querubins de madeira e os cobriu de ouro. Eram anjos bem grandes, além dos 2 anjos do propiciatório, que eram pequenos. Esses anjos grandes tinham 2,5 metros o comprimento, assim, das asas, de cada asa. Então, ao todo, os 2 anjos tocavam nas pontas do Santo dos Santos. Eram anjos grandes, assim, bem mais altos, maiores do que uma pessoa comum. Já o propiciatório inteiro tinha 1,5 metro por aí, era pequeno, tipo uma mesa, e os anjos eram pequenos, supostamente só a parte de cima, a cabeça e as asas dos anjos que estavam ali guarnecendo aquele local onde Deus se manifestaria. Mas tudo aquilo seria uma obra perfeita de artista, feita com detalhe, toda essa obra feita com detalhes e com perfeição. E tudo mais que foi feito, as colunas, o altar de bronze, o mar de fundição, que era a grande caixa d'água, era uma perfeição. Tudo aquilo era a maneira que se tinha naquela época de demonstrar consideração para com Deus. Do ponto de vista de Deus, aquilo só teria valor se o coração acompanhasse. Não adianta a roupagem, a aparência, se o conteúdo não é bom. Deus não está vendo a aparência, a roupa que nós vestimos, Ele está olhando o nosso interior, a sinceridade do que fazemos para Ele. O conteúdo para Deus é mais importante. Mas, naquela época, a aparência também fazia parte da perfeição de tudo aquilo que era feito para Deus. Não só a aparência, mas o conteúdo também tinha que ser completo e consagrado para Deus. E Deus observava tudo aquilo, mas Ele avisou: se vocês zelarem pela aparência e não cuidarem do conteúdo, da sinceridade do coração, ainda que essa casa seja uma perfeição, eu vou rejeitá-la.
Isso aconteceu. Deus começou a rejeitar toda aquela obra quando 5 anos após a morte do Salomão, Deus permitiu que o rei do Egito, o faraó, viesse, invadisse Jerusalém, entrasse dentro do templo com seus soldados e retirasse dali todo o ouro. O faraó retirou todo o ouro que havia na casa de Deus, e era muita quantidade, era muito ouro, levou tudo para o Egito. Jerusalém, os palácios de Salomão, a casa de Deus, tudo isso ficou empobrecido quando o faraó tirou todo o ouro. Continuou a arquitetura, continuou a forma, porém sem ouro, sem glória, mas continuou. Posteriormente, aquele templo também foi destruído, todo ele, e a glória de Deus já tinha saído. No capítulo 10, também no 11 de Ezequiel, a glória de Deus sai do templo e nunca mais voltou. Ela, naquele templo, ela não mais voltou. E nós precisamos tirar lições disso. O templo não garante a presença de Deus. Você tem ido a reuniões, isso não vai ter valor para Deus se você não tiver uma comunhão pessoal. Um momento de adoração a Deus diário, comunhão com Deus, você e o Espírito Santo de Deus conversando, você adorando a Deus, meditando na palavra, louvando com a sua boca, orando com o seu pensamento, abrindo o coração. Se você não tiver essa comunhão com Deus, não vai adiantar a sua ida às reuniões no templo. Você entende isso? Há pessoas que valorizam a roupa, se vestirem bem, ir no templo e participarem do culto. Isso não terá valor se não for acompanhado pelo restante da sua dedicação durante a semana. Adorando a Deus a cada dia, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, falando de Jesus, evangelizando pessoas, honrando a Deus com as primícias da sua renda. Você tem vivido uma vida assim? Se você não tem vivido a vida assim durante a semana toda, aquele dia da semana que você vai à reunião no templo, vai ter pouquíssimo valor para Deus. Tudo precisa ter uma coerência. Deus quer aceitar, sim, a sua ida lá no templo, o culto, se o restante da sua semana também incluir a sua devoção diária a Deus, a sua consagração a Ele, sua obediência como discípulo, você falar de Jesus cumprindo a ordem do ID. Se o resto da semana você se ocupar com Deus e a obra de Deus, a sua ida ao templo para dar culto a Deus junto com os outros irmãos vai ser muito valiosa para Deus. Caso contrário, não. Vamos entender isso. O Salomão fez aquela obra maravilhosa e perfeita. Depois ele mesmo abandonou o Senhor. Inicialmente ele ia só 3 vezes no ano ao templo adorar a Deus nas festas obrigatórias, embora ele morasse pertinho do templo. Posteriormente ele abandonou por completo o Senhor e seguiu os outros ídolos, e por isso que Deus permitiu que os egípcios viessem e levassem todo o ouro, toda a glória daquele templo. Salomão é um exemplo de quem valorizou a aparência, cuidou, dedicou muitos anos à construção do templo, mas depois afastou o coração dele do Senhor. E o exemplo fica para nós, para não repetirmos o que Salomão fez. Minha irmã, você ama o Senhor e tem se ocupado com a obra de Deus a cada dia? Ou você só lembra de Deus naquele dia que você vai à reunião na igreja? E alguns nem isso. Pois é, Deus está vendo tudo. Não só naquele momento que você vai à reunião na igreja, mas Deus está vendo seu coração todos os dias, 24 horas por dia. Você ama o Senhor?
tem se dedicado a Ele, a palavra dEle, aos louvores, à oração, à evangelização, as primícias da sua renda você tem dado com alegria para o Senhor? Isso é fundamental. Deus está vendo seu coração na prática dessas coisas todas. Há pessoas que pensam, Deus vê meu coração, sabe que apesar de eu ter uma vida toda errada, mas que no fundo eu amo muito. Eu acho que isso é uma afronta a Deus. Eu amo a Deus porque Deus sabe que lá no fundo do meu coração eu amo muito a Ele, embora esteja com a vida toda errada. Isso é uma abominação, uma afronta a Deus, é o que muita gente está fazendo. Não, eu tenho minhas limitações, minhas lutas, crente gosta de falar assim, né? Justificar os pecados falando que é luta. Eu tenho minha luta, mas quando eu vou na igreja eu me solto, eu abro o coração, eu choro na presença de Deus. Eu acho que adianta muito pouco, porque Deus está vendo a verdade. Se você quer andar com Deus, conserte sua vida. Não ande no pecado. Não fique na frente da televisão. Não entorne sua vida na internet. Se você ama a Deus, leia a palavra. Jesus disse isso no capítulo 14 de João. Se vocês amam, guardem a minha palavra. Pois é assim a sua vida. Deus ocupa realmente o lugar mais importante na sua vida, todos os dias, o dia todo, ou você quer que Deus veja o seu coração só no dia que você está na reunião da igreja? Comece a pensar nisso. Deus quer estar com você todos os dias da semana, não só no dia de reunião lá na igreja. Comece a entender bem isso e aprender com Salomão tudo aquilo que ele fez de melhor, de mais perfeito, de mais glorioso para Deus. Pouco tempo depois foi considerado como nada aos olhos de Deus. Você está na vida de Salomão ou você está buscando o Senhor todos os dias com amor, dedicação e afinco, querendo viver verdadeiramente para o Senhor? Ou você está amando o mundo, investindo no mundo, valorizando as coisas do mundo? Pense bem e analise a sua vida diante do Senhor, meu irmão, minha irmã.